de Jerusalém, ele diz, eu fui enviado por Deus, e vocês enviados pelos homens. Eu sou um homem autorizado por Deus. Vai para Jerusalém e fala com seus líderes. João era um homem enviado por Deus. Não foi escolhido pelos pais, mas Deus. João não foi um voluntário. Ele foi chamado por Deus. Ele não veio por causa de suas qualidades de um eminente líder dos judeus, apesar de nascer na linhagem dos sacerdotes. Ele era um homem separado por Deus, separado da realeza, um homem humilde, humilde de suas trajes, humilde de sua alimentação. João era um homem que não procurava posição, mas o homem que recebeu posição de Deus. Lucas capítulo 3, verso 1 e 2. Vai até lá, por favor. Lucas capítulo 3. Acho estes versos tão interessantes como Deus nos traz a palavra. Lucas capítulo 3, verso 1. Uma lista de homens de poderes, autoridades. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador em Judeia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e da Tracônites, e Lisânias, tetrarca de Abilém. Verso 2. Sendo Anás e Caifás somos sacerdotes, os poderes religiosos de Israel. O verso termina simplesmente: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, não em Jerusalém, não no templo, não onde os homens esperavam, mas no deserto. João era um homem diferente. Nós, como filhos de Deus, nós não temos que encaixar com os pensamentos dos homens. Nosso trabalho é diferente, a mentalidade é diferente, a obra é diferente. Enquanto nós estamos cumprindo a ordem de Deus, estamos seguros, estamos satisfazendo a Deus, não se preocupou e não devemos preocupar com os homens. A palavra de Deus veio 400 anos de silêncio. E lá no deserto, longe da população, pouca habitação, veio a palavra de Deus. Sua chamada, sua autoridade, seu poder, não de qualquer um, mas de Deus. João foi um homem chamado por Deus. Ele nasceu para cumprir as ordens de Deus. Ele foi criado para cumprir as ordens de Deus. Ele se entregou e deu sumiço dos privilégios do filho do sacerdócio para cumprir as ordens de Deus. Ele cumpriu as ordens de Deus na sua pregação, nos seus deveres de batizar os verdadeiros convertidos. Sem medo da multidão, sem medo dos soldados, sem medo dos fariseus e saduceus enviados pelos líderes em Jerusalém, que não tiveram coragem de confrontá-lo pessoalmente. João é diferente. Ele pregou a mensagem de Deus, sabendo que só a pregação da palavra iria quebrar os corações endurecidos pela religião judaica. Ele usou palavras e frases da época que rasgava as vestes enfeitadas pelos costumes e ritos da lei. Oh, raça de víboras! Não vem de uma palavra mansa e suave, vem de um homem
poderoso, o homem autoritário, o homem chamado, enviado por Deus. Ele usou palavras e frases da época que tirou a confiança humana e mostrou as crenças de autossuficiência. Ele destruiu a esperança da libertação por seguir a lei e práticas de Moisés. Ele aniquilou as esperanças de ser filhos de Deus por ser da linhagem de Abraão. Ele não se importava com os pensamentos dos homens. Ele se importava com as necessidades espirituais do povo. Ele mostrou a necessidade de arrependimento para a salvação. E o fruto do arrependimento para ser batizados por ele. Fruto de arrependimento era pregação para batismo. A multidão se importava com as necessidades do povo. Que faremos nós? Perguntaram a pregação de João. E João mostrou que devem se importar com as necessidades de outros e não de si mesmo. Quando os publicanos perguntaram, e nós? Que nós devemos fazer? Ele disse, se importa na honestidade da sua profissão. Quando os soldados perguntaram, e nós? Que nós devemos fazer? Ele disse, faça o seu trabalho decentemente dentro da lei e seja contente com o seu salário. Esses são frutos de arrependimento. Esses não levam ao arrependimento, mas vêm do arrependimento verdadeiro. E esta foi a mensagem de João. João cumpriu a sua chamada, pregando a todos, pequenos e grandes, pobres e ricos, sem fazer acepção de pessoas. Foi isto que o levou à cárcere. Foi isto que o levou à morte. Sem medo, sem receios, sempre querendo fazer as suas ordens divinas. João o Batista foi elogiado por Jesus Cristo. Abre sua Bíblia, por favor, para o livro de Mateus. Mateus capítulo 21, verso 25. Mateus 21, 23. Tendo Jesus entrado no templo e estando a ensinar, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram, com que autoridade fazes tu estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu-lhe Jesus, eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. Uma jogada simples. Você responde minha pergunta, eu respondo a tua. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si. Se dissermos de Deus, estamos fritos. Se dissermos dos homens, também somos fritos. E eles responderam, não sabemos. Jesus também disse, também não vou responder sua pergunta. Jesus estava usando João o Batista como um ponto inicial. Ele estava mostrando a eles que João era um homem chamado, um homem autorizado por Deus. Um homem que só Jesus mesmo era maior do que ele. Jesus estava falando aqui que João era só submisso a ele. João
está sendo elogiado. Agora, vai até Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. E vamos começar em verso 7. Mateus 11, verso 7. Ao partirem eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam vestes luxuosas estão nas casas dos reis. Mas por que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu digo, e muito mais do que profeta. Verso 10. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Verso 11. Bem interessante. Em verdade, Jesus falou: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Verso estranho. Verso que dá nó na cabeça de alguns teólogos. Mas o verso não é complicado, como veremos. Mas o próximo verso diz: e desde os dias de João, o Batista, até agora o reino dos céus é tomado à força e os violentos o tomam de assalto. Agora, irmãos, Jesus está elogiando a João. Ele elogiou João como se fosse o homem de ferro. Caniço não. João era um homem corajoso. Ele não era um fracasso. Em verso 8, ele mostrou João como um homem humilde, mas não cheio de temor, medo. Em verso 9, ele elogiou João como profeta, mas diz: ele é profeta sim, mas ele é muito maior que profeta. Jesus o elogiou, declarando que João era mais do que mero profeta. Agora, Robertson, no seu dicionário em grego, disse que João tem todas as qualidades de um verdadeiro profeta: convicção rigorosa de moralidade, integridade, força de vontade, sem medo, zeloso da verdade e justiça. F. Bruce, outro comentarista, apontando para João, dizendo assim: ele é o precursor do Messias, profetizado no Antigo Testamento, enviado no Novo Testamento por João, mensageiro preparando o mundo para a vinda do Messias. Jesus nos mostrou a sua opinião sobre João o Batista. Em Mateus, capítulo 16, Jesus perguntou: quem diz o homem que eu sou? E a resposta foi: alguns dizem que é João o Batista.
Herodes diz que Jesus deve ser João o Batista ressurreto. Jesus vai nos dizer quem é João o Batista. João está apresentado no modo peculiar. Verso 11 diz que entre os homens, aliás, verso 11, em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, talvez não seja tão estranho para nós, mas para o judeu, isso é estranho. O homem não conta sua linhagem pela mãe. Mulher não tem parte da linhagem, vem do pai, vem do avô, vem do bisavô, vem do tetravô. Não vem da mulher, mas Jesus está apresentando João desta forma. Entre as mulheres, não há maior do que João. Ninguém apareceu maior do que João o Batista. E aqui, Jesus não simplesmente usou o seu nome, mas ele usou o seu título divino. Sua obra divina, João o Batista. Ele diz, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, eu já ouvi um pastor batista nos Estados Unidos, anos atrás, ele diz, um bêbado salvo é mais importante que João o Batista, porque é no reino dos céus, e João era antes. Pastor Fábio, eu quase falei na hora que não devia ter falado. Jesus não está dizendo nenhuma, com licença, besteira dessas. Jesus está elogiando João o Batista. Ele não está colocando ele lá embaixo. Não está rebaixando João, não. Ele está elevando ele até as alturas. Mas como? Alguns dizem que João estava num tempo transitório entre os testamentos. Alguns alegam que João talvez nem fosse um salvo. Oh, irmãos, as coisas que estão sendo escritas. Jesus, pelo contrário, disse, entre os nascidos de mulher. Por quê? Por quê entre as mulheres? Porque Jesus está para fazer uma comparação entre ele mesmo e João. Para fazer esta comparação entre João e ele mesmo, ele teria que ser nascido entre as mulheres. Porque Jesus não tem pai humano. Amém? Então, Jesus começa esta comparação entre aqueles nascidos de mulher. Ninguém apareceu maior que João, a não ser o menor no reino dos céus. Jesus está dizendo aqui, não existe maior, não existe um homem mais importante no reino de Deus, a não ser um que é menor. E Jesus está se chamando menor. Jesus está dizendo que ele é menor.
Ele diz, não existe um maior que João, a não ser que aquele que é menor no reino do céu. Que é isso? A palavra menor tem vários significados. Menor pode falar sobre tamanho. Menor pode falar de importância. Jesus não estava fazendo uma comparação sobre o tamanho. João, eu sou menorzinho do que João. Jesus não está fazendo uma comparação de eu sou de menos importância de João. Tem um outro sentido da palavra menor na Bíblia, que desde o livro de Gênesis encontramos. Se lembram Jacó querendo casar com a belezura, e ele acordou, e não era aquela que ele esperava? Está lembrado daquela história? E o que o pai disse? Não é assim, a gente não dá o menor, a menor, antes do que é a mais velha. Menor fala de idade também. Várias vezes na Bíblia encontramos menor falando sobre idade. Jesus está dizendo neste verso, não existe um ser humano desde Adão, nem Enoque, nem Noé, nem Abraão, nem Jacó, nem Davi, nem Moisés, não existe nenhum homem maior, mais importante do que João o Batista, a não ser eu mesmo, que sou, humanamente falando, 6 meses mais novo do que João. Irmãos, eu quero que vocês entendam a posição que Jesus está colocando João o Batista. Jesus está dizendo, nenhum homem já nasceu neste mundo com mais importância do que João o Batista. Jesus estava declarando, João o Batista, como o homem mais importante. João marcou o início da época da graça, de acordo com Marcos capítulo 1, verso 1. João marcou o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, o batizando. João marcou o mundo pela pregação do Evangelho. João pregou sobre arrependimento porque o homem é pecador perdido, merecedor do inferno. E João entendeu este assunto. João pregou que moralidade, família, bens materiais, seguindo a lei, não podiam libertar o homem do seu pecado. João pregou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João pregou que deve aceitar Jesus para ser liberto do pecado ou continuar na rejeição e será lançado no lago de fogo. A mensagem de João é a mesma mensagem que esta igreja prega e ensina. João terminou a sua vida com a frase em João capítulo 3, verso 30. É necessário que ele, Jesus Cristo, cresça e que eu diminua. João exaltou a Cristo com sua vida, sua chamada e pela sua pregação. Faço o seguinte apelo aos salvos: seja um João o Batista. Não negue a sua chamada, não nega a pregação, não nega a sua vida. E se for o caso, nem nega a sua morte, pelo nome de Jesus Cristo. Aquele que não aceitou a Cristo ainda, reconheça a sua posição perante Deus.
perdido, pecador, merecedor do inferno, aceitando a Jesus Cristo, sua morte, sepultamento, ressurreição, para libertar você da condenação do pecado, condenação do inferno, e levar você para o céu quando morrer. Meu amigo, se arrependa, se entregue aos pés de Jesus Cristo hoje à noite, agora mesmo. João Batista, o homem enviado por Deus, enviado para pregar, enviado para ser um exemplo para nós. Siga os passos e a pregação de João o Batista. Fiquemos em pé, por favor. Pastor Humberto. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda, Deus, cada um a compreender, ó Deus, o teu ensino, quebrando, ó Deus, o coração de cada um dos teus servos. Que possamos, Deus, a cada dia entender a perfeição do Senhor. Saber, Deus, que tudo vem de Ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. Por isso ajuda, Deus, cada um dos Teus filhos nas decisões tomadas. Mostra, Pai, quanto temos para fazer e como temos nos escondido atrás das nossas limitações sem confiar no poder do Senhor. Pai, desperta mais servos do Senhor a compreender o chamado e assim, Deus, partir enviado pela Tua igreja para a obra perfeita do Senhor. Que assim, Deus, possamos expandir mais ainda a Tua obra nos anos que o Senhor nos concede aqui nesta terra. Que esta igreja, ó Deus, continue servindo ao Deus Todo-Poderoso, ouvindo e praticando e obedecendo às ordens do Senhor. Que, ó Deus, os que ficam na retaguarda possam, com alegria, cumprir sua função de oração, de sustento daqueles que estão indo para a linha de frente. Mantenha essa igreja, ó Deus, na postura séria, da qual a Tua palavra nos ordena. Ó Deus, fala conosco no restante desta semana. Ó Deus, precisamos ouvir o Senhor. Precisamos aprender mais contigo, Pai. Ajuda todos os Teus filhos, que, ó Deus, possam priorizar o estudo da Tua palavra, Deus, diante de qualquer outra atividade. Abençoa, assim, Deus, cada um, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até o próximo domingo, ó Deus, encerrando esta série de conferências. Usa o Teu filho, Pastor James, com a sabedoria que o Senhor já deu ao Teu filho, que ele possa passar para nós, ó Deus, os aprendizados no decorrer de sua vida. Abençoa, Deus, Teus filhos estão retornando dos trabalhos nesse instante, protege cada um. Ó Deus, guarda aqueles que estão hospitalizados. Clamamos Tua mão protetora e curadora sobre cada um deles. Que possa, ó Deus, se o Senhor assim permitir, estar aqui na Tua casa ainda esta semana,
para juntos aprendermos mais com o Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Pretendemos, irmãos, no ano que vem, período do carnaval, realizar o impacto lá em Petrolina. Irmã Eva está até lá, mandou um zap para mim. Estou em Petrolina, pastor. Eu amém. E precisamos de 2 casais chamados por Deus, preparados pelo Senhor para dar sequência na obra. O primeiro projeto são em torno de 500 estudos. Esse é o primeiro passo. Se vier mais, precisamos alterar. Mas o primeiro, em torno de 500 estudos. E aí precisaríamos de 2 casais e uma equipe para dar um apoio lá nos primeiros meses. Então, desde já esteja orando, vendo que Deus fala ao seu coração. Os dias estão passando. Pragas novas estão chegando. Você deve aproveitar o tempo, viu? O amanhã não pertence a nós. Não pertence. Precisamos viver agora o presente, é agora. Pense nisso. Então já estamos aí no trabalho. Estou ensinando o livro de Atos, vou ensinar o ano inteiro. Preparando os irmãos para o ano que vem. Já no decorrer desse ano aqui, os trabalhos que Deus nos permite para o ano que vem. E o pastor Fábio vai ensinar nas EBDs aí, estaremos juntos, vamos dar aula literal do alicerce, como é ensinada nos estudos, para a igreja ver que todos podem e devem. Então nós vamos ensinar nos domingos, literalmente o que é a lição, e mostrando que você pode levar essa lição aos seus parentes, ao seu vizinho, ao seu professor, ao patrão e etc. Então precisamos trabalhar mais para o Senhor. Semana inteira tem estudo, 7h30 amanhã, se Deus permitir. Venha, os seminaristas estarão aqui, não vai ter aula no seminário, a aula vai ser aqui. E toda a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 19h30. E no domingo a gente volta ao culto normal, IBD pela manhã, o pastor já vai estar encerrando, e à noite. Então ele vai voltar os slides amanhã, vai dar sequência daquilo que estava aqui hoje pela manhã, já viram? Vai dar sequência no estudo, muito bom. Importante que você entenda o que a Bíblia diz. Muita gente, cada um fala o que quer, cada um faz a sua interpretação. Minha palavra, meu ensino, minha pergunta é: o que é que a Bíblia diz? E aí as pessoas ficam sem resposta na maioria das vezes. O que importa é o que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz isto, eu estou nesta posição. Se a Bíblia mostra aquilo, então eu vou seguir o que a Bíblia está apontando e está ensinando. Se você mais uma vez nos deu a honra da visita nesta noite, feliz com a sua presença, que Deus te guarde, Deus te proteja. Semana inteira estaremos aqui, se for possível, você nos visitar, é bem-vindo aqui. Estudo da Palavra de Deus até o próximo domingo. Nossos cultos, terças e quintas, normal, e no domingo também pela manhã e pela noite. Essa semana é a semana inteira direto. Estaremos aqui aprendendo mais da Palavra de Deus. Que Deus guarde cada um no retorno para o seu lar, te protegendo aí, te protegendo na semana. Tanta violência, tanta maldade, tantas enfermidades, tantas coisas ruins. Nossa alegria é que nós temos o Senhor, a garantia do céu, não pelos méritos humanos, mas pelos méritos de Jesus Cristo.
Então assim oramos uns pelos outros e Deus permitir, estaremos juntos no decorrer de toda a semana. Depois de nossas orações em particular, pós-lúdio vai estar, os irmãos vão estar tocando pós-lúdio aqui, aí encerramos as atividades nesta noite. Pedir que o pastor James esteja comigo ali à porta e cumprimentar assim os irmãos e visitantes. Deus abençoe.